aí, gente, tudo bem? Então, resolvi fazer esse vídeo porque muitas pessoas andam falando que Portugal anda separando casais. É, sim e não. Eu vou tentar explicar um pouco sobre isso. Quando os casais, né, imigrantes vêm para cá, geralmente, se eles estiverem alinhados, se eles tiverem combinado tudo, tiverem visto todas as probabilidades, ou seja, casos que possam acontecer, imprevistos que possam acontecer, estiverem com uma reserva boa de dinheiro, estiverem preparados tanto a nível emocional como de documentos, sabendo que vão enfrentar um idioma que é o mesmo, mas que há sotaques e palavras diferentes, que talvez passe pela mão de algum xenoca, entendeu? Talvez passe por situações difíceis de desemprego, de demorar a conseguir uma casa, de demorar a conseguir um emprego, talvez passe por alguma situação difícil ou imprevista, ou mesmo quando começa a faltar pequenos luxos que a mulher estava acostumada a ter, ou mesmo um homem. Por exemplo, o homem estava acostumado a tomar sua cerveja no final do dia, ou com os amigos, e ver que aqui a interação não é tão real, tão assim fácil como é no Brasil, entendeu? Que não é essa coisa de toda hora estar lá e lá fazendo um convívio. Não, na verdade as pessoas se fecham bastante nos seus grupos. Então, nos grupos culturais que eu estou falando, nos seus grupos de família e amigos, então é muito difícil criar novos laços, não é tão fácil assim, entendeu? A não ser que você já venha realmente com familiares e outras pessoas para te dar esse suporte emocional. E então, se você não está alinhado e começa a faltar, por exemplo, o dinheiro para ir numa manicure, o dinheiro para ajeitar o cabelo da mulher, o dinheiro para ir a um restaurante no final de semana, para fazer um passeio, afinal de contas, lazer não é só caminhar na praça de graça, não. Existe isso que é muito saudável, mas existe também outros tipos de prazeres e de lazer que faz parte do ser humano. O ser humano precisa, entendeu? Mudar um pouquinho de ar, de repente fazer uma viagem, de repente ir para um lugar mais distante para mudar os ares, para conhecer lugares novos, para ir ao cinema. E esse dinheiro começa a faltar. Você tem que economizar. Você começa a ver que de repente você precisa se sujeitar a alguns gritos, algumas coisas, algumas humilhações, tipo como sair da sua área profissional, da sua zona de conforto, de perto dos familiares, começa a ter aniversários ou falecimentos mesmo de familiares no seu país de origem e você não está lá perto, você não pode chegar perto, entendeu? Porque você não tem o dinheiro da viagem, você às vezes mesmo tem o dinheiro, mas não tem a disponibilidade porque você está trabalhando ou está preso em algum compromisso aqui. Então, assim, se você não estiver alinhado a isso tudo e talvez outras coisas que eu esqueci de citar aqui, sim, vão surgir brigas, vão surgir desentendimentos, vão surgir muitas coisas que ou vocês têm que alinhar e voltar, tá? Porque não é vergonha nenhuma voltar para o seu país ou se reorganizar, já sabendo o que vai encontrar e voltar de novo para o país que você quer, seja Portugal, Espanha ou qualquer outro país, entendeu, no exterior. Ou você precisa voltar mesmo e saber que, olha, eu me adapto mesmo no Brasil, o Brasil é meu lar, minha casa e quero ficar por cá porque eu não estou acostumada a ter certas regras que aqui funcionam de um jeito, lá de outro jeito, entendeu? Aqui tem amigos e lá falta dos amigos. Então, assim, você sabe que aqui as coisas são muito caras, no Brasil também mas no Brasil é mais fácil tu conseguir dinheiro, entendeu? É mais fácil tu fazer dinheiro. Aqui
há uma fiscalização muito grande em cima de você. Você não pode simplesmente botar uma placa na sua casa dizendo para vender alguma coisa na sua casa. Você não pode simplesmente sair no seu trabalho para ganhar uma renda extra e vender doces e bolos ou marmitas. Você não pode vender confecção, pegar em consignação confecção e sair vendendo nos lugares. Você precisa, sim, abrir, é como se fosse abrir empresa, recibos verdes, você precisa pagar impostos, como se fosse a microempresa que tem lá no Brasil, mas sendo que a microempresa é muito menos burocrática e paga muito menos impostos. Você não, ou mesmo, às vezes a pessoa faz as coisas lá no Brasil para ganhar uma renda extra, entendeu? Para vender, nem que seja água nas festas de rua e faz uma renda extra boa. E aqui você não pode ter ideias para fazer renda extra, porque você é impedido por lei, porque você tem que passar por certos trâmites burocráticos que são, além de chatos, entendeu? São muitas burocracias, são caros. Não, eles não estimulam o empreendedorismo, entendeu? Então, você precisa saber que você ou empreende de maneira correta, entendeu? E tem que saber que às vezes o lucro não vem rápido, vem com o tempo. E fora isso, fora ter a reserva, você também pode também não dar certo aquilo que você empreendeu, se você não fizer um grande estudo de negócio, né, de mercado, fazer uma análise SWOT, fazer de repente enfim, vários tipos de projeto que você pode fazer para ver se sua empresa dará certo, um estudo de local, de concorrência, né? De tudo, entendeu? Então você precisa, além de ter isso em mãos, você precisa estar alinhado com sua esposa. Você precisa saber que às vezes talvez teu marido vai trabalhar amanhã e tarde e você vai trabalhar à noite, e vocês não vão se encontrar, entendeu? Porque um vai estar dormindo, o outro vai estar trabalhando, o outro vai estar acordado, enfim, não importa, forever. Você vai estar sujeito a passar por situações. Você vai sair da sua zona de conforto em várias instâncias, entendeu? E se tiver filho, a coisa complica muito mais, porque simplesmente por lei você não pode deixar seu filho sozinho, você não pode deixar seu filho com qualquer um, e tudo é pago, tudo é caro, entendeu? A escola como existe também no Brasil, pelo menos na escola que eu trabalhava tinha horário integral, mas sendo que tu trabalha um horário maior do que aquele trabalho. Às vezes o trabalho não coincide com o horário da escola. Então tu vai ter que pagar um horário extra, vai ter que pagar uma babá, né? Vai ter que pagar alguém de confiança para deixar teu filho. E vai ter que ter toda uma estrutura, entendeu? Porque por lei o apartamento, ele tem que ter o quarto dele, ele vai ter que ter a casa dele, a cama dele, vai ter que ter roupas adequadas, vai ter que ter conforto, tudo que ele merece, entendeu? E não pode estar dormindo com os pais, não pode estar, sabe, porque eu tô sem dinheiro e quero meu filho junto a mim. Não, aqui são muito exigentes nesse ponto. Por mais que você queira seu filho junto a você, você precisa dar um conforto a ele. Que também eu sei que no Brasil a gente procura dar conforto aos nossos filhos, mas que as pessoas mais humildes às vezes não têm condições e terminam dormindo tudo no mesmo quarto. Isso aqui não é correto. Na verdade, no Brasil também não, psicologicamente também não, tá bem? Mas acontece, dependendo do dinheiro que a pessoa tenha. Mas aqui em Portugal não vai acontecer, senão você pode perder por muito pouco a guarda do seu filho, entendeu? E assim, porque aqui é menor, a fiscalização é maior, entendeu? Por ser menor. E é complicado, é diferente, é outro país, entende? Por mais que seja semelhante, por mais que seja parecido, no início você vai ter um choque só na língua, mas o resto você vai achar muito parecido. Você vai achar até confortável, porque você vai ouvir português por todo lado, apesar dos estrangeiros que há aqui.
Mas, de repente, você vai ver que há outras coisas que são bem diferentes. Então, se você não estiver alinhado com seu marido, se você não tiver acordos com seu marido, se você não prever tudo isso e muito mais que pode acontecer e que eu estou esquecida, sim, haverá brigas e poderá haver separações. Ou pior, que eu não sei se é pior ou melhor, mas enfim, uma forma de falar, um vai ter que voltar e o outro vai ficar. Que isso dói bastante, né? Eu sei que dói. O ideal seria um vir sozinho e ver, conhecer, estudar, entendeu? Ou como eu digo sempre, desde que eu abri esse canal, venham como turista para conhecer, para se divertir, para gastar, para fazer um estudo de tudo, conhecer preço, conhecer os locais, ver qual se adapta mais, se quer mais frio, se quer mais quente, se quer mais úmido, se quer menos úmido, se quer com transporte, sem transporte, preço de carro, seguros, etc e tal. E aí, quando você tiver certeza disso tudo, aí sim, você volta para o Brasil, aí você se organiza e vem para cá. Mas um conselho eu dou, não venda suas coisas no Brasil. Não se desfaça dos seus bens, entendeu? Por mais que você queira trazer o máximo de dinheiro possível, e traga bastante dinheiro, que Portugal está muito caro, mas além do câmbio, né, que já é muito justo, 6 vezes, talvez a mais, você fica 6 vezes mais pobre quando chega cá. Então, assim, você vai ter que enfrentar a alta de preços, a alta da inflação que está acontecendo aqui em Portugal, da inflação, entendeu? Por N motivos. Estabilidade política, crises, questão de guerra, que eu não posso falar, enfim, N motivos, entendeu? Falta de planejamento político, falta de administração política, falta de regras nesse sentido. Então, assim, a culpa não são dos imigrantes que estão cá, a culpa é da falta dessa administração, a falta desse planejamento, a falta dessa previsão, a falta de regras, enfim, de como os administradores, né, os governantes fazem em relação à moradia, ao hospital, E se você ou sua família que vem, seu filho, sei lá, forever, que venha com você, tiver alguma doença, algum problema crônico, ainda você vai sofrer mais ainda, porque haverão discussões, porque vai faltar dinheiro, entendeu? As coisas são caras e não tem médico. A realidade é que médico está cada vez mais escasso aqui. Você vai ter que pagar seguros caros, você vai ter que pagar coparticipação, você vai ter que pagar, quando ele for para a universidade, você vai ter que pagar taxas que chamam as propinas, você vai ter que pagar, como eu disse, até a alimentação na escola é barato, mas você tem que pagar, entendeu? E tem que acompanhar também o ciclo, entendeu? Da temperatura que há em Portugal ou na Europa. Não importa o país que você esteja indo, você tem que prever tudo isso, entendeu? Porque aqui tem todas as estações, então você vai ter que ter roupas para todas as estações. Você vai ter que ter, a sua casa tem que estar preparada para todas as estações, entende? E quanto mais fundo na Europa, as coisas ficam mais caras, também teu salário aumenta, entendeu? Tem essa questão, a qualidade de vida aumenta bastante, as casas lá são muito melhores, são bem preparadas, mas, porque Portugal tem muita casa velha, a realidade é essa. Portugal, a maioria das casas são velhas e precisam de reforma. Não adianta vocês virem aqui nos comentários falar que não é, porque você teve sorte, então, meu filho, ou tem dinheiro para pagar uma casa boa, porque aqui, casas não são tão bem preparadas como outros países da Europa, não. Aqui as casas você vai passar frio, você vai passar, ou vai gastar muito na energia, você vai gastar muito no gás, porque você vai ter que ter como aquecer ou esfriar sua casa.
entendeu? Você vai sofrer, de repente tem alergias, que dependendo da região tem muita umidade, onde eu moro mesmo tem muita umidade. Eu sofro de alergias, por exemplo, eu gasto bastante dinheiro com isso. Então você precisa estar preparado para todos os imprevistos e muitos outros que possam aparecer. Existem coisas boas aqui? Existe. Existe a tal segurança que está diminuindo, não está tão seguro mais quanto era. Mas ainda é mais seguro, tá? Do que algumas regiões do Brasil, não são todas, que há regiões do Brasil que está dando de 10 aqui em relação à segurança, tá bem? Não são todas. E quem, mais uma vez, reikiar aqui, ó, vai plantar batata, porque você nem conhece o Brasil. Ou então se conhece, é um vira-lata, que só morou lá na tua casinha e nunca conheceu outros estados, outros lugares, para saber que o Brasil é gigante, que há lugares bons e há lugares que não são tão bons assim. E que infelizmente às vezes a pessoa se sujeita a morar em lugares não tão bons porque não tem condições de morar em lugares melhores. E mesmo você tendo um padrão de vida bom lá, entendeu? Porque para vir você tem que ter dinheiro, né? Mas você sabe que seu dinheiro aqui não rende, entendeu? Aqui é em euro, não rende muito. Então você precisa realmente estar preparado, tanto emocionalmente, tanto psicologicamente, tanto questão fisicamente, questão de dinheiro, monetariamente, e questão de documentos, que a burocracia aqui é gigante, tá bem? Então você tem que estar com tudo ok, tudo certo. E se você também não precisar de ajuda de advogado e de contabilista, como eu tenho minha advogada, tenho mais de 11 advogados, tenho minha contabilista que me atendem, entendeu? São de confiança, são pessoas muito, muito, muito sérias e, enfim, conceituadas aqui. E as pessoas precisam ter esse apoio jurídico ou, enfim, fiscal. E isso é dinheiro que se gasta, entende? Tudo isso tem que pôr na ponta do lápis. Os imprevistos, eu não sei nem se tu tem restrições alimentares, se tu tiver, tá lascado, porque isso aí é mais caro também. E fora que nem todo café, nem todo restaurante está preparado a atender pessoas com restrições alimentares aqui. Talvez nas capitais esteja, mas nas cidades, nas vilas não estão. Além de há poucos, né, não estão. E aí se tu vai no supermercado, essas coisas são mais caras. Entende? Então, se vocês não estão alinhados, se vocês não conversarem tudo, botar tudo na ponta do lápis, entendeu? Vocês vão brigar, e muito, tá bem? E o capim do vizinho sempre é mais verde que o seu. Então você vai começar a idealizar que outra mulher me entende melhor, então outro homem pode me dar isso ou aquilo. Então, sabe, aí entra os valores em jogo. E você tem que estar muito ciente dos teus valores, da tua fé, entendeu? E tá muito conversadas as coisas, muito alinhadas as coisas, muito corretas as coisas, muito certas, concretizadas. Aí sim, tudo vai dar certo, com a graça de Deus. Mas você tem que botar tudo isso na ponta do lápis, tem que conversar tudo isso. Porque tudo isso, e como eu disse, outras coisas que vocês botem aqui nos comentários que eu posso estar esquecendo, né? Como gasto com carro, que aqui transporte, a maioria dos lugares não tem, se precisa de transporte, precisa de carro. E se você não tem carta, é um problema, entendeu? Se você não sabe outra língua, é um problema. Muitas coisas você termina prejudicando. Se você tem mais idade, vai ter dificuldade de arranjar trabalho, muita, entendeu? Ou então, como eu disse, muitas vezes o teu trabalho, a tua profissão, que tu trabalhava lá bonitinho no escritório ou no consultório, tu não vai poder assumir aqui. Tu vai ter que pegar outros tipos de trabalhos, entendeu? E se sujeitar a certos tratamentos morais, digamos assim, ou mesmo trabalhistas que você não está
acostumado, tá bem? Por isso que às vezes os brasileiros não ficam em certos trabalhos porque não aguentam, porque não estão acostumados, porque lá no Brasil eles eram doutores e vêm para cá para quê? Trabalhar numa fábrica, pegar peso, pegar, sabe, um movimento repetitivo, receber gritos e ordens o tempo inteiro. Tipo, horários, de repente, o horário da fábrica nem tanto, é até bom, mas o horário de restaurantes são, por exemplo, que são os restaurantes, são péssimos. Mas, enfim, você vai sair de uma realidade, entendeu? Onde você era doutor, onde você era senhora, você era para ser um imigrante, para se sujeitar a certas coisas. Então, você tem que estar preparado para empreender, você tem que estar preparado para, ou para passar por isso, ou para crescer de outras formas, tá bem? Tipo, com dinheiro, trazendo dinheiro para investir em alguma coisa, ok? E estudar qual é a necessidade de documentação para essa coisa, o que é burocraticamente que é necessário para executar essa coisa, que aí eu não sei a ideia tua, tá bem? Então, assim, mais uma vez, eu não tô aqui para desiludir ninguém de vir. Eu tô aqui para alertar, para dizer que aqui há relacionamentos que duram bastante. Mas primeiro, os dois vão ter que trabalhar. Não é como o Brasil, que muitas vezes o homem não quer que a mulher trabalhe. O homem dá tudo à mulher, entendeu? Ou a mulher fica cuidando dos filhos em casa. Aqui, acontece da mulher não trabalhar? Acontece. Há casos que acontecem, claro que há. Mas é minoria, tá bem? Porque muitas vezes a necessidade leva a precisar trabalhar, a precisar fazer alguma coisa, entendeu? Então, por mais que o marido queira cuidar da mulher, por mais que o marido queira que ela fique bem cuidada com o cabeleireiro em dia e tudo mais, cuidando lá dos filhos e tudo mais, ou dar o melhor conforto a ela, o que há de melhor no mundo, ele às vezes vai passar por certas situações que vocês vão ter que apertar o cinto, sabe? Que vocês vão ter que mudar totalmente a realidade. Então vocês têm que estar alinhados, vocês têm que estar combinados. O combinado não sai caro, tá bem? O combinado não sai caro. E vocês têm que tentar prever tudo que foi imprevisto, ok? Então é isso, gente. Portugal não separa ninguém. O que separa são as circunstâncias e o quão fortes são os valores que vocês carregam. E também ter a humildade que se vê que Portugal, ou Espanha, ou França, ou Itália, não importa qual país, não é para você passar por essa experiência e voltar. Porque é muito bom ter uma experiência fora do país, entendeu? Eu aconselho a todo mundo ter. Conhecer o mundo é muito bom. Mas acontece que ter para onde voltar também é muito bom, tá bem? Ter o teu porto seguro também é muito bom. Então, pensem bastante no que eu estou falando, reflitam bastante e saibam que há muitas separações aqui. De imigrantes. Há muitas separações de imigrantes portugueses, até porque também antigamente a mulher portuguesa se sujeitava a traições e coisas tal, ou por necessidade financeira, ou por questão de vergonha de se separar. Mas hoje as coisas estão mais modernas, ela não se sujeita mais a muita coisa não. Então ela se separa mesmo, e para ela a família são os filhos, e assim segue a vida. Então assim, vocês têm que ter valores muito fortes, muito sólidos, para saber que casamento é para sempre e saber que vocês querem estar juntos e se conversar. É como eu disse, o conversado, o combinado não sai caro. Então conversem bastante. Grande beijo para vocês, amo vocês, boa sorte e venham preparados em dobro, 3 vezes mais, 4 vezes mais, sei lá, quantas vezes puderem, tá bem? E é isso, gente. Grande beijo, até o próximo vídeo. Curtam, compartilhem, deixa aquele comentário que eu gosto de ler, gosto de responder com bastante educação. Lembrando que eu não estou atacando Portugal, eu estou sim
falando a realidade e falando para vocês virem preparados e falando que se vocês querem vir, venham o mais preparados possível, tá bem? Alertando vocês, é isso que eu estou fazendo. E trazendo o tema, que é muito perguntado a mim, tá bem? Então, um grande beijo para vocês, amo vocês, até o próximo vídeo.